Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 25 de janeiro, hoje é feriado aqui em São Paulo, aniversário de São Paulo. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui na designação do Vem Segue. Essa semana a designação do Vem Segue é para nós estudarmos Doutrina e Convênio da seção 6 à seção 9, tá bom? E o versículo que eu vou compartilhar hoje se encontra aqui na seção 9, a partir do versículo, eu vou ler o versículo 11, 12 e 13. Bom, eu vou ler e depois vou fazer uma aplicação pessoal aqui para nós, tá bom? Para nós entendermos melhor. A partir dessas sessões aqui, uma figura muito importante vai entrar na história da igreja aqui nessas revelações, que é chamado Oliver Cowdery, né? Então ele teve uma participação muito grande ali como escrevente, né, do que Joseph Smith ia citando do livro de Mormon, ele ia escrevendo ali. Então ele teve uma participação muito grande. E aqui no versículo 11, né, da seção 9, diz assim, lembrando que a seção de Doutrina e Convênio, essas sessões aqui, era a revelação tanto para Joseph Smith como para Oliver Cowdery. Então tem coisas específicas para Oliver Cowdery e coisas específicas também para Joseph Smith. Nesses versículos aqui que eu vou ler é especificamente para Oliver Cowdery. Diz assim: Eis que era conveniente quando começaste, mas temeste e a hora passou, e agora não convém. Bom, aqui o que está acontecendo é que Oliver Cowdery, ele havia pedido, né, que ele pudesse traduzir também o livro de Mormon, que ele pudesse ter esse dom de tradução. E aí o Senhor concede a ele esse dom, né? Ele tenta algumas vezes ali, mas ele não obtém muito sucesso, ele fica frustrado, até pensar, eu não tenho esse dom. Mas o trabalho de tradução do livro de Mormon, ele era muito trabalhoso mesmo. Quando Joseph Smith estava ali traduzindo com a Emma, né, com a sua esposa, com Martin Harris, era um trabalho. Depois que Joseph Smith ele pegou uma habilidade maior e conseguiu traduzir mais rápido, né? Ali com Oliver Cowdery ele conseguia traduzir de 8 a 9 páginas por dia do livro de Mormon. Mas a princípio era muito difícil, né? Porque a tradução, o dom que ele tinha de traduzir, exigia algumas coisas também. Exigia dele um coração puro, exigia fé. Então tinha que ter uma combinação de todas essas coisas para que ele pudesse traduzir. Eu até cheguei a compartilhar uma vez que Joseph Smith ele teve uma discussão com a esposa e depois ele foi lá tentar traduzir e ele não conseguiu traduzir uma sílaba sequer. Então ele sai da casa, fica fora ali cerca de 1 hora. Quando ele volta, ele pede perdão para sua esposa. E aí ele volta para o trabalho de tradução e ele consegue traduzir naturalmente ali. Bom, mas o trabalho de tradução do livro de Mormon realmente exigia esforço, né? Então tinha que ter uma combinação de fé, uma combinação ali de coração puro. Então tudo era um processo na qual ele foi ganhando habilidade, tá bom? Então depois com Oliver Cowdery ele traduzia mais rápido. E Oliver Cowdery falou, né? Deus prometeu a ele esse dom, mas ele tentou algumas vezes ali e desistiu. Ele desistiu muito facilmente, ele não persistiu. Talvez ele estava tentando traduzir algo que Joseph já tinha traduzido, alguns caracteres ali copiados. Então, enfim, ele não conseguiu, né, traduzir. E aqui nesse versículo diz o seguinte, né, que eu acabei de ler. Eis que era conveniente quando começaste, mas temeste e a hora passou, e agora não convém. E aí o Senhor fala o propósito que o livro de Mormon, quem era para traduzir realmente era Joseph Smith, mas que haveria outros registros sagrados que poderia ser traduzido por Oliver Cowdery, se ele se mantesse firme no evangelho, né? Nós sabemos que ele ele se afastou da igreja, foi excomungado, teve todo esse processo. Depois de Joseph Smith, por exemplo, ele recebeu ali a pérola de grande valor. Poderia ser um dos caracteres que Oliver Cowdery poderia traduzir, né? Mas ele perdeu a chance dele por ter ficado afastado da igreja aí um certo período de tempo. Bom, enfim, nós podemos prestar atenção nesse versículo que fala que a hora passou. Então nós não devemos deixar passar certas oportunidades. Olha só mais o que o Senhor diz aqui no versículo 12 e o 13. Diz assim: Pois não vê que para compensar dê força suficiente a meu servo Joseph,
e a nenhum de vós condeneis. Fazei isto que te ordenei, e prosperará. Sê fiel, e não cedas a tentação alguma. Né? Então, quando ele fala fazer isso que ordenei, é servir como escrevente de Joseph Smith, né? Não ficar tão ansioso para traduzir, mas sim de ajudar ele no trabalho ali da tradução. O trabalho com Oliver Cowdery ajudando o Joseph Smith ali, eles conseguiram fazer a tradução do livro de Mormon totalmente ali, né, em 90 dias, 3 meses eles conseguiram fazer toda a tradução. Joseph Smith traduzindo e Oliver Cowdery somente ali copiando, né, escrevendo as palavras que Joseph ia citando da tradução. Então foi um trabalho muito acelerado junto com o Oliver Cowdery. Uma aplicação pessoal que eu gostaria de usar aqui, não sei se aplica, se dá para aplicar, se vocês concordam ou não, mas às vezes a gente deixamos a oportunidade passar. Por exemplo, de ajudar uma pessoa. Se você não ir ajudar, aquela oportunidade vai passar. Outras pessoas vão ajudar, mas e a bênção? Por ajudar aquela pessoa. Será que vai vir para você? Lógico que não seria justo. Vai para as pessoas que estão engajadas no serviço, ajudando. Isso serve no serviço de ministração, né, de ajudar a ministrar as famílias. Um outro exemplo, né, que eu vivenciei ontem, né, durante a semana eu estava procurando alguém para dar a aula do coro de elders. Eu sou o presidente do coro de elders aqui da minha aula, eu estava procurando e vários homens, né, acabaram falando, não consigo, não dá, não vou poder, alguns, eu tô com a internet ruim, né, várias coisas aí aconteceu que eu acabei dando a aula, né? Era mais uma oportunidade das pessoas servir, não que eu não queria dar aula ou coisa assim. A aula aconteceu, foi ótima, né? Mas uma pessoa que recebeu a designação de dar a aula e não dá a aula, né? E deixa de dar essa aula. Será que ela está recusando de receber uma bênção? Porque olha o que o versículo diz aqui, né? É o que eu entendo aqui, diz assim, pois não vê que para compensar dei força suficiente a meu servo Joseph? Ou seja, para compensar que outras pessoas não vão fazer o trabalho, Deus ele vai dar força a outras pessoas para fazer. Mas e na hora de receber essas bênçãos? Será que a pessoa que vai receber a bênção não seria justa? Então aquelas pessoas que estão engajadas, né, que cumprem a designação, Deus vai abençoar. Bom, então independente aí do que estiver acontecendo, eu até falava para a pessoa, não, tudo bem, se está com a internet ruim, inicia, né, faz o processo da aula. Se você não conseguir e cair a internet, nós assumimos, né, tanto eu como a presidência do Coro aqui, nós já ficamos preparados, é a mesma aula, nós deixa preparado aqui. Então, a mesma coisa, eu dei a aula, mas se eu caísse a internet, um dos conselheiros poderia assumir a aula ali, continuar ensinando. Aconteceu algumas semanas atrás, nós tínhamos designado um homem na nossa sala da aula e ele aceitou prontamente, né? Só que no dia ele começou ali e aí caiu, né? E depois ele não conseguiu se restabelecer. Nós fizemos a aula normalmente. Depois, numa outra ocasião, desafiamos ele de novo, ele fez e ele conseguiu. Dessa vez ele teve um problema na internet no começo, mas no final ele conseguiu ali e assumiu a aula e foi uma aula perfeita. Então nós não podemos perder as oportunidades, deixar passar essas oportunidades. E aqui, conforme a revelação diz, Deus ele compensava a força de uns servos para suprir de outros, né, que deixam de fazer o trabalho. Mas também as bênçãos, né, do evangelho, as bênçãos que Deus ele tem para a vida da pessoa, ele vai lá e concede para outro, porque aquela pessoa foi merecedora, né? Aquela pessoa ela se engajou, ela cumpriu a designação, tá bom? Então eu termino aqui, né? É uma aplicação pessoal que eu quis fazer. Na verdade, as escrituras é assim mesmo, nós devemos ler, fazer um contexto histórico, mas tentar aplicar na nossa vida. E essa escritura eu enxergo dessa maneira. Bom, então eu vou ler aqui novamente os 3 versículos antes de terminar. Bom, a seção 9, versículo 11, 12 e 13, diz assim: Eis que era conveniente quando começaste, mas temeste e a hora passou, e agora não convém. Pois não vê que para compensar dei força suficiente a meu servo Joseph, e a nenhum de vós condenei. Faze isso que te ordenei, e prosperará. Sê fiel, e não ceda a tentação alguma.
né? Interessante que ele fala aqui, né? Não te condeno por isso. Não, ele não condenou, mas também ele não falou que as bênçãos, né, daquela pessoa ia dar a bênção para aquela pessoa. Então não condena uma pessoa que recusa uma designação, mas certamente Deus ele tem bênçãos prometidas para essa pessoa. E quando ela recusa, né, o serviço dela ao Senhor, também é capaz do Senhor recusar as bênçãos no devido tempo ali que deveria estar recebendo as bênçãos, tá bom? Então, vamos nos atentar a isso. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.